Primeira coisa que você pode fazer para se preparar para a competição da OBR é ler o documento da sua categoria de competição. Se é a categoria da OBR prática, se é a categoria da OBR teórica, se é a categoria da OBR prática virtual. Cara, lê o documento da sua categoria. E por quê? Porque primeiro você fica por dentro da competição, você fica por dentro das regras que estão envolvidas ali. E o manual de regras, além de falar sobre como é que é a competição, ela fala sobre o espírito da competição, a visão da competição. Então tem várias funções muito legais que realmente são importantes para um o competidor ter em mente. Que se você for sem ler as regras, você não vai saber. Segunda coisa, às vezes a competição cria novas regras. Por exemplo, a OBR, apesar de, teoricamente, o desafio ser muito constante a todo ano, que é você ter uma pista embaixo com uma linha, vai ter um redutor, vai ter um obstáculo, você vai ter que passar, vai ter uma rampa, você vai ter que resgatar vítimas. Apesar dessas coisas não mudarem de um ano para o outro da UBR, eles às vezes acrescentam algumas novas regras. Então, por exemplo, nos últimos anos eles foram acrescentando algumas coisas a mais. Então é importante que você lê as regras, porque senão você chega na competição, eles falam que você tem que fazer tal coisa, que tem tal coisa na competição agora, e você não sabe porque você não leu a regra. Então você achou que era sempre tudo igual e não viu que a competição criou alguma coisa para dar uma diferenciada, para dar uma emoção na partida e deixar a competição cada vez mais interessante e emocionante. Então é importante que você leia o documento, porque pode ser que a competição crie regras novas que até então você não conhecia, ok? Terceira coisa, pode até ser chato, mas é necessário. Então, por exemplo, quando eu competia, cara, eu não gostava de ler as regras, mas eu lia, por quê? Porque eu sabia que era importante. E então, às vezes, na sua jornada na robótica, vão ter coisas que você vai gostar de fazer, mas vão ter coisas que você não vai gostar tanto assim e que você tem que fazer porque são importantes. Então, uma dessas, por exemplo, é ler as regras. Se você não gosta de ler um documento com 47 páginas, cara, faz esforço e lê o documento porque realmente é importante. Então, eu estou dando essa primeira dica porque é uma dica que eu daria pra mim se eu estivesse competindo e que eu fazia lá atrás e por isso que eu tô te aconselhando em primeiro lugar isso. Porque tem muita gente que quer já colocar a mão na massa, construir o robô, programar, mas não lê o documento básico da competição para entender do que se trata. Então isso realmente é fundamental. Outra coisa que é importante, se der problema nas regras da competição, se por exemplo, você está ali com o seu robô, lançando o robô, acontece algum problema, o juiz fala que não vai contar ponto para tal coisa, mas você acredita que deveria dar o ponto, quem é que vai falar com o juiz, quem é que vai explicar, quem vai realmente pontuar o que você está pensando? Vai ser o técnico? Vai ser quem? Vai ser um outro juiz? Não, vai ser você que está competindo. Então os competidores têm que ler o documento, porque eles que realmente têm que ter o domínio da regra para conseguir argumentar com o juiz caso tenha algum problema, porque a competição, ela pode ser, ela é cheia de surpresas. Às vezes acontecem imprevistos, às vezes acontecem situações ali na competição que não são totalmente claras se podem ou não podem. Então fico ali na margem da regra. E se você não tiver as regras do desafio na ponta da língua, você não vai conseguir argumentar com o juiz e pode ser que você tenha o seu round inválido ou com uma pontuação abaixo do que você de fato deveria ter conseguido. Então isso é uma coisa importante. Por exemplo, para te mostrar como essa última coisa é fundamental e entender da regra é importante, ler o documento da regra é importante. Teve uma competição que eu participei, não era o BR, era uma competição de seguidor de linha. Foi o Salão de Robótica. Acho que foi 2019 ou 2018, agora não lembro a data exata. Eu era líder da categoria de seguidores de linha da minha faculdade e a maioria dos meus colegas de equipe era o primeiro torneio deles. E aí, tudo bem. Primeiro round, a gente lançando o robô. Eu posicionei lá o robô.
Iniciei o robô ficou seguindo, foi seguindo super bem e tal. Já próximo de chegar ao fim, o nosso robô fez uma curva muito aberta na pista. E aí o juiz, ele achou que ele considerou que o robô tinha perdido a linha. A gente chama isso de desvio de percurso, ou agora eu não lembro a palavra exata, mas é desvio de percurso. Então, se o seu robô sai muito do percurso e volta, ele considera como isso desvio de percurso e aí não vale ponto. E aí o seu round é inválido, a sua tentativa é inválida. Só que na minha experiência como um competidor na época, eu não liguei pro que o juiz falou. Eu deixei o robô rolar e eu ia comentar com o juiz, ia argumentar com o juiz quando o robô tivesse terminado a concluído ali a tentativa. Só que um colega da minha equipe escutou o juiz e retirou o robô na hora que o juiz falou. E aí, beleza, tirou, não deu para saber a pontuação final que o nosso robô teria. O juiz considerou, estava querendo considerar que tinha sido falha de percurso e eu sabia que não tinha sido. E aí eu comentei com ele, olha, pelas regras isso não é considerado falha de percurso é quando acontece isso, isso, isso. Aí eu abri o documento da regra, mostrei para o juiz falou, caramba, é verdade, você está correto, você pode ter uma outra tentativa. Então olha como foi importante eu saber das regras. Porque se eu não soubesse das regras, eu ia escutar o que o juiz falou e não ia ter uma nova tentativa. Eu ia estar com a tentativa inválida, porque aconteceu ali no robô uma situação realmente complicada de perceber, complicada de analisar. Então, só porque eu tinha domínio da regra e sabia o que estava acontecendo, eu consegui argumentar com o juiz e ele me dá uma nova tentativa. E aí eu considero outras coisas naquele round que o juiz considerou que estava errado, e eu fui argumentando calmamente com ele, falei, olha, não é isso, é isso e tal. E ele foi dando outras tentativas quando ele viu que a nossa análise estava certa. Então olha como é importante. Se, por exemplo, um colega da minha equipe soubesse da regra, ou tivesse lido a regra, muito provavelmente ele não teria tirado ali o robô na hora, teria a frieza de deixar o robô terminar e depois conversar com o juiz calmamente e explicar o ponto de vista dele. Então, por isso que eu estou falando que passo 1 é você ler o documento da categoria. Isso é fundamental. Então, eu estou aqui com o manual de regras da modalidade prática. Eu não vou ler aqui na live hoje, porque realmente é muito extenso, é importante você ler com calma. Mas olha, fala sobre os princípios dos competidores, princípios que você deve seguir. Fala sobre os objetivos do desafio, como é que é a arena, os componentes. Então fala, por exemplo, o que você vai enfrentar na pista, com obstáculo, redutor de velocidade, gap, interseção, beco sem saída, vítima, área de resgate, passagem, marcador de percurso, gangorra e por assim vai. Fala qual a distância mínima para ter obstáculo, aonde pode estar obstáculos, fala sobre os gaps, fala sobre interseções. Então, tudo isso é importante que você leia, para que você consiga ter domínio da categoria, ok? Então esse é o primeiro detalhe.